Olá pessoal, meu nome é Sergival Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e estamos aqui mais uma vez, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, da cidade do município de Ribeirão. Gostaria também de mandar um abraço para todos os profissionais da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Ribeirão, mandar um abraço para os professores que estão de maneira direta ou indiretamente produzindo vídeos, se reinventando, se reorganizando nesse momento de afastamento social, nesse momento de pandemia, com essa dificuldade, eu diria assim, de entendimento a respeito de que o vírus pode ou não causar. Dizer a você que está em casa, o meu aluno, meu colega, meu amigo, os meus conhecidos, tomem muito cuidado, o vírus ele é realmente mortal, e ele tem levado muitas pessoas que nós amamos à morte, a óbito. Então é preciso ter muito cuidado. Se tiver que sair à rua, tiver que ir à rua, vá com a máscara. É uma determinação das autoridades sanitárias, também nos protegem muito. Já foi comprovado que as máscaras protegem quando utilizadas de maneira correta. Utilize o álcool gel, evite aglomerações e não saiam ainda para os bares, estão reabrindo agora. Não tenho nada contra eles, não é isso. Eu entendo que o dono do bar precisa sobreviver, mas é um ambiente que vai circular com muita facilidade esse vírus, Então, assim, tenham muito cuidado aí com relação a esse retorno, essa reabertura. Essa segunda onda de contaminação é muito perigosa, tão perigosa quanto a primeira. Tá certo, pessoal? Hoje nós vamos falar para o grupo do 7º ano a respeito dos desastres naturais no Brasil, As grandes catástrofes, eu diria assim, as inundações, as secas e também um outro assunto que é muito polêmico que a gente acaba esquecendo durante muito tempo, que são os lixões. Eu vou só fazer uma introdução a respeito desse último assunto aí que eu falei, desses lixões, porque a sociedade brasileira ainda trata as pessoas que vivem dos lixões como seres invisíveis, que nós não conhecemos, que nós não contamos, que são criaturas que são condenadas a viver ali por uma questão de necessidade. E nós, infelizmente, ainda esquecemos muito essas pessoas. Então, hoje eu vou só dar uma lembrada, na próxima aula eu vou continuar falando sobre o assunto. Mas nesse instante nós vamos falar um pouquinho sobre esses desastres naturais. Porque quando a gente trata de seca, a gente trata de enchente, que são dois extremos, a ausência de água ou o excesso dela, a gente percebe que o ser humano, de uma maneira geral, ele acaba, em determinados momentos, eu diria assim, desconhecendo o poder da natureza. No caso da seca, o nordestino já tem um hábito, uma resistência maior. O que falta ainda, talvez, um pouco mais de consciência e maturidade política para que haja uma atenção maior. Não é piedade, porque o nordestino não precisa de piedade. Não é pena, porque o nordestino não precisa de pena. O nordestino tem força, é forte. O que ele precisa mais é de respeito mesmo. Precisamos de políticas públicas de vergonha e de respeito para que essas pessoas que são próximas a nós, que nós vivemos nessa região, tenham mais dignidade, porque o que falta é o resgate da dignidade do nordestino de uma maneira geral, do nordestino de uma maneira geral, porque ele não precisa de piedade nem de pena, nem é coitado de nada não, ele é apenas vítima desse desrespeito social e político. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas condições, os avisos em potenciais, eu poderia dizer assim, com relação aos desastres ambientais, eles além de diminuírem, minimizarem essas perdas humanas, eles também têm um controle, eu diria assim, econômico de facilitar essa coisa do gasto muito grande dessas obras públicas, eu diria assim, faraônicas, que às vezes não dão em nada. A seca no Nordeste, por exemplo, dentre muitos aspectos apresentados pela região Nordeste, o que mais se destaca verdadeiramente a seca, causada pela escassez da chuva ou das chuvas, e acaba proporcionando diretamente, não é de maneira indireta, pobreza e fome. A partir dessa temática é importante entender quais são os fatores que determinam esse clima de região, especialmente a sub-região do sertão, regiões que sofrem mais com a seca,
E, no entanto, a gente percebe que muitos desses políticos, está chegando aí uma época novamente de eleição, né, eu diria assim, no país, e a gente percebe que a maioria desses políticos que está aí sem se preocupar com a situação para a resolução a esse problema, acaba se beneficiando, tendo benefício particular pessoal, se coloca numa posição de realizador de favores, quando na verdade são só obrigações. Há uma confusão de interpretação dessas pessoas para se beneficiarem e utilizarem aqueles menos favorecidos ou menos esclarecidos, que eles são, na verdade, portadores dessas soluções, quando na verdade são colocados de maneira leviana, inconsequente, responsáveis diretamente pela miséria de muita gente. Então, assim, o sertão nordestino apresenta as menores incidências de chuvas. Isso fazendo uma analogia, uma comparação para o ambiente nacional. A restrita presença dessa chuva nessas áreas é causada basicamente pelo tipo de massa de ar que a gente tem e que o do relevo, que impede diretamente essa passagem dessas nuvens, eu diria assim, mais carregadas para serem, eu diria assim, provocarem essas chuvas nos locais corretos, né? No sul do sertão ocorrem raramente chuvas entre outubro e março. Essas são provenientes da ação de frentes frias com características polares que apresentam e agem no sudeste. Aí, consequentemente, por uma questão de desvio, acabam se deslocando para essa região do sul do sertão. Então, assim, as outras áreas do sertão têm suas chuvas provocadas pelos ventos vindos do hemisfério norte, né, que seriam ventos frequentes, combinados, e que raramente, por uma questão de relevo, elas conservam essas nuvens mais carregadas, ultrapassar determinadas barreiras naturais e chegarem até onde deveriam chegar. No sertão, as chuvas se apresentam entre dezembro e abril, naturalmente. No entanto, em determinados anos isso não acontece, o que acaba provocando um longo período de estiagem. Aí a gente tem algumas imagens que são realmente desoladoras, porque a ausência de água nessas famílias fortes que sobrevivem nessa região tem uma influência direta em tudo que se faz, em tudo que se vê, em tudo que se comenta, em tudo que se deseja em termos de planejamento, em termos de estudo, tem uma interferência direta. As escolas não funcionam de maneira adequada, a alimentação dessas escolas para esses alunos não é de maneira correta porque falta recursos. As cidades também não recebem o recurso suficiente para tratar essas pessoas com mais dignidade, com mais respeito, eu diria assim. As secas prolongadas no sertão nordestino são oriundas, muitas vezes são originadas dessa temperatura alta e das águas do Oceano Pacífico. Esse aquecimento é denominado e classificado como cientificamente um fenômeno chamado de El Niño, ou El Niño. Nos anos em que esse fenômeno ocorre, normalmente o sertão sofre uma seca intensa, devastadora. A vegetação normalmente dessa região, que é do sertão e do agreste, o tipo de vegetação que se apresenta é a caatinga. O clima predominante, normalmente, é o semiárido. Esse tipo de vegetação é adaptado à escassez de água. Esse tipo de vegetação sobrevive, essas plantas sobrevivem, se adaptam bem, essas plantas da caatinga, se adaptam bem à ausência da água. Então, elas têm uma condição de permanecer viva durante mais tempo, recebendo menos água. Algumas espécies dessas plantas da caatinga têm a capacidade de armazenar água no seu próprio caule ou nas raízes. Outras perdem água com facilidade nas folhas para tentar diminuir essa umidade. Todas com o mesmo fim, poupar água, e a intenção é sobreviver o mais tempo, o período maior de tempo possível. Existem alguns rios que nós chamamos de rios temporários ou sazonais. Existe a diferença de rio, gente, quando você estudar geografia, o professor vai comentar com vocês que existe o rio perene e o rio temporário. O perene é aquele que tem água o ano todo. O rio temporário ou sazonal é aquele que durante um período do ano, ele tem, com a água das chuvas, ele permanece com bastante água.
quando existe a ausência dessa água, ele acaba secando, infelizmente. Então, por isso que nós chamamos de rios temporários. Os rios temporários estão situados nas áreas do sertão que são mais influenciadas pelo clima semiárido. Dessa forma, não há grande quantidade de chuvas. A maioria desses rios do sertão e agreste é caracterizada pelo regime de chuva temporária, ou seja, de um período do ano que vai ter maior chuva ou menor chuva, maior incidência de água ou menor incidência de água. Nas regiões que nós comentamos anteriormente, é costume, é muito comum, a construção dessas barragens de açudes. Por quê? Porque no momento que a água resolve aparecer, as chuvas naquele período resolvem cair, ou quando aquele período não é tão afetado anualmente, eu poderia dizer assim, se consegue armazenar um pouco mais de água nesses açudes. Aí a gente tem uma imagem desoladora de um criador de um pequeno rebanho de gado, uma pequena quantidade, e que, afetado pela seca, como não tem alimentação, não tem água para esses animais comerem, acabam morrendo de uma maneira brutal e de uma maneira muito forte, todos ao mesmo tempo, sem que o criador tenha a mínima condição para resgatar ou vender esses animais que são utilizados como subsistência para sobreviver. E aí a gente fala um pouquinho também, aí a gente viu a agressão com relação àquelas áreas de seca, né, que a gente já viu, essa coisa da geografia também, essa necessidade do entendimento, e agora a gente vai para essa intensidade dessas chuvas ou inundações urbanas. O que é que tem acontecido? O homem, ultimamente, lamentavelmente, tem respeitado menos a natureza, ou seja, a gente tem agredido mais, poupado menos, e a consequência disso é muito lixo na rua. Nós vamos falar dessa quantidade de lixo daqui a pouco. Muitos desrespeitos, muitas, eu diria assim, construções inacabadas pelo governo federal, governo municipal, governo estadual, levando muitas vezes nessas grandes cidades essas inundações absurdas, né? E aí a gente sabe o que tem acontecido ultimamente. Muitas chuvas, as chuvas mais intensas em um período mais curto de tempo. A gente percebe que os invernos têm sido mais agressivos, eu diria assim, de uma forma mais prática, mais técnica falando, e as cidades menos preparadas têm sofrido muito com relação a isso. As frequentes inundações de cidades, como as ocorridas em junho de 2010 nos municípios de Pernambuco, a gente lembra muito disso na nossa região da Mata Sul, em Alagoas também, a cidade de Palmares foi afetada nessa época, provocando a morte de mais de 40 pessoas, tem despertado a atenção da sociedade para esse tipo de fenômeno. Porém, é necessário esclarecer que algumas inundações urbanas podem ocorrer por diversos fatores, sendo os principais a ineficácia, a não condição, eu diria assim, a ausência de trabalho de drenagem e a construção de centros urbanos em terrenos que normalmente são naturalmente afetados pelas enchentes. A gente está vendo aí algumas imagens, algumas fotos, eu estou passando para vocês terem uma ideia do estrago que provoca nas cidades, os desastres que podem ser evitados nessas cidades. Esse processo promove a destruição da infraestrutura da cidade, que normalmente é afetada, perdas agrícolas, principalmente propagação de doenças, gera desabrigados. Existe uma diferença entre o desabrigado e o desalojado, que as pessoas ainda fazem uma certa confusão na identificação. O desalojado é aquele indivíduo que, quando a água dos rios sobe, ele saiu da sua casa temporariamente, mas vai voltar quando essas águas baixarem. E o desabrigado é que aquela quantidade de águas, aquela quantidade de barro provocou a queda, eu diria assim, do seu abrigo, da sua casa, da sua residência, e ele não tem mais para onde voltar. Então, assim, o desabrigado é aquele que não tem para onde voltar. E o desalojado, que é um desalojado temporariamente, quando as águas dos rios baixam, eles voltam para dentro de casa. Então, assim, há uma diferença de interpretação do ponto de vista de atendimento a essas pessoas. As inundações em áreas ribeirinhas, ou seja, próximas aos rios, são aquelas que ocorrem no período em que a planície sofre uma inundação.
e o fator determinante é o de chuva realmente. Portanto, nesse caso, os projetos de crescimento da cidade, que deveriam ter um acompanhamento melhor, o próprio desmatamento de algumas áreas dessas regiões, a compactação do solo, a questão do assaltamento também contribui para que esse tipo de situação aconteça. Não são os principais responsáveis diretamente, mas contribuem. Essas inundações, elas acontecem, eu diria assim, naturalmente por conta das chuvas que naquele período vão se repetir todos os anos, mas contribuem esses fatos, essa compactação do solo, esse desmatamento, esse asfaltamento contribui de maneira significativa para que esse tipo de inundação aconteça. As inundações localizadas são provocadas por intervenções que normalmente de drenagem, estrangulamento de leitos, muitas vezes um desvio de um rio daqui ou dali, uma bueira que não foi limpa, e algumas coisas acabam favorecendo e agravam de maneira considerável essa situação. Como medida de prevenção da ocorrência dessas inundações, o melhor planejamento. E aí vem um questionamento: professor, o camarada construiu ali próximo ao rio, se ele sabia que de repente nesse período iria chover e aumentar, gente. Eu poderia até concordar com alguns de vocês, mas o indivíduo só constrói próximo a uma barreira ou próximo a um rio porque ele não tem condições econômicas de construir sua residência em um lugar mais tranquilo, em um lugar que seja favorável, que seja desapropriado por uma prefeitura, que ele possa construir com segurança e com tranquilidade. Então, assim, eu não estou só responsabilizando, eu diria que os governos estaduais, municipais ou federais, não. Estou responsabilizando essa ausência de consciência da população de também não entender a necessidade de construção, porque todo mundo quer ter seu cantinho, quer ter sua casinha, e eu até entendo essa necessidade, só que existe o risco. E o poder público tem um papel determinante, eu diria assim, para ajudar a construção, a planejamento, a planejar, a equilibrar, eu diria assim, esse tipo de situação com os fiscais que deveriam estar na rua, observando esse tipo de construção, orientando, procurando uma área para facilitar a vida daquela pessoa. E ao invés disso a gente vê a venda de terrenos aí, não pelo poder público, obviamente, mas particulares, de forma absurda. O camarada não tem o que comprar, onde comprar, nem como comprar, quanto mais como construir uma residência. Por isso, existe, na verdade, essa dificuldade com relação a esse entendimento de distribuição. Então, a gente sabe que no período de inverno, no período de muita chuva na nossa região, a região da Mata Sul, em especial aqui em Pernambuco, nós vamos sofrer um pouquinho com algumas inundações, alguns deslizamentos de barreiras, e isso é perigoso porque acaba ceifando, acaba levando a vida dessas pessoas que passaram muitos anos construindo, organizando suas casas. Então, assim, é preciso que também se tenha mais respeito por essas pessoas, que o governo, o poder público tenha mais respeito por essas pessoas. O lixão, que também é um problema que para todos nós aqui, eu diria que eu classifiquei aqui como desastre, que na verdade tecnicamente poderia não ser classificado como desastre, mas eu resolvi colocar junto num pacote só. Essa falta de respeito pelas pessoas que vivem nesses lixões. Esses lixões que são colocados muitas vezes a céu aberto, que não é, eu diria assim, cuidado como deveria ser, como aterro sanitário, como deveria ter uma padronização, um cuidado com a própria natureza. Então isso também acaba provocando, consequentemente, de alguma maneira, uma agressão ao meio ambiente, e o meio ambiente, em resposta a esse tipo de agressão, por consequência de já estar encharcado tanto lixo, tantas dificuldades, tantos problemas que acabam sendo reduzidos ali, eles acabam mandando de volta, o meio ambiente acaba mandando de volta, e a gente vê aí essas inundações. Então o lixão é um problema para todos nós, todos nós. Na verdade, a gente não vê essas pessoas que vivem, que sobrevivem, que acabam tendo que sobreviver numa situação, eu diria assim, de alto risco, porque não tem outra saída para a sobrevivência. E aí a gente fala desses aterros que deveriam ter. O Brasil tem quase 3.000 lixões funcionando em 1.600 cidades. Segundo o relatório da
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Por lei, todos os lixões do Brasil deveriam ser realmente fechados desde 2014, que foi o prazo dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, desde 2014 não era para ter mais lixões no Brasil. O levantamento da Abrelp, né, mostra que de 2016 a 2017, o despejo inadequado de lixo aumentou em 3%. A produção de lixo no Brasil também aumentou ainda o ano passado. Como o brasileiro gerou 378 quilos de resíduo, cada brasileiro gerou 378 quilos de resíduo no ano, um volume que daria para cobrir um campo e meio de futebol, cada brasileiro. Então, assim, tem muita coisa que a gente joga no lixo que podia ser reaproveitado, tem muito resto de comida que poderia ser servido em lixo orgânico, que também podia ser reaproveitado, a gente mistura no pacote só. Tem um lixo de material reciclável que a gente não se educou ainda, lamentavelmente, nós não nos educamos ainda para corrigir esse equívoco e fazer com que esse lixo, esse material reciclável, chegue realmente no seu destino, né, que a gente consiga reaproveitar isso. Junto com esse aumento do lixo produzido, também subiu a quantidade de resíduos que vão parar em lixões, com impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde pública, né? Lamentavelmente, aí a gente vê cenas de pessoas que sobrevivem, lamentavelmente, a sociedade faz questão de torná-los invisíveis, eu diria assim, não contar com eles para nada, infelizmente, que isso é um caso de saúde pública, de desrespeito a essas pessoas que são seres humanos iguais a nós. O estudo afirma que o país gasta mais de 3 bilhões por ano com o tratamento de saúde de pessoas que ficaram doentes. Veja a quantidade de dinheiro que a gente acaba tendo que reutilizar para tratar dessas pessoas que poderiam ser tratadas com mais dignidade, com mais respeito. Os impactos de lixões que contaminam a água, contaminam o solo, poluem o ar, afetam diretamente a saúde de 95 milhões de pessoas, sejam as que vivem em torno desses lixões, as mais próximas, ou aquelas que consomem algum produto dali, ou a água ou alimento produzido nessas áreas contaminadas, trazendo uma série de problemas de saúde pública. Saúde pública. Os dados do IBGE, quase metade das 5.570 cidades brasileiras não têm atualmente um plano integrado para o manejo do lixo, segundo esse perfil dos municípios brasileiros, né, divulgado pelo próprio IBGE. Então, assim, vejam, é uma coisa, isso foi em 2017, uma coisa muito séria, mais de 5.570 cidades não têm essa coisa definida, esse cuidado, esse zelo. Segundo a legislação brasileira, o plano integrado tem 19 itens obrigatórios que incluem metas de redução com relação à quantidade desses rejeitos, desse lixo, por meio da reciclagem e de materiais que são diagnosticados como resíduo sólido ou não, e que ficam diretamente a cargo ou a responsabilidade de cada município, pessoal. Então, assim, é muito mais sério do que se imagina. O estudo do IBGE apresentou a existência de um plano é mais frequente nas cidades mais populosas. Esse plano, esse tipo de coisa, existe uma cobrança maior, uma consciência maior e gera-se até muito mais dinheiro com relação a isso. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, cerca de 83,3% possuem um plano de manejo desse lixo, que na verdade seria uma produção daquelas entre 5 mil a 10 mil habitantes que teria essa condição técnica de acompanhamento. Em uma análise da população por população, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Geográficas, identificou que nas cidades com mais de 50 mil habitantes, em termos relativos, ocorre mais impacto ambiental causado pelo saneamento básico e a destinação inadequada desse esgoto, eu diria assim, esgoto doméstico, esse lixo. Então a gente chama aqui a atenção das autoridades, dos colegas, a orientação com relação ao aluno, com relação ao destino do lixo,
ao respeito pelas pessoas que sobrevivem nesses lixões e lembrar vocês, mais uma vez, nós estamos terminando nossa aula, a pandemia não acabou, fiquem em casa, se tiver que ir à rua, tiver que sair de casa, usem a máscara, o álcool gel, se cuidem. Um grande abraço do professor Sergival.